Irmão, eu quero convidar você a abrir em Filipenses capítulo 4. Abre aí no seu celular, na sua Bíblia. Se quiser pode acender a luz dessa segunda etapa, para que quem trouxe Bíblia de papel consiga enxergar. Abre em Filipenses capítulo 4 e deixa aberto aí. Guarda esse capítulo aí. Salmos capítulo 133, não precisa abrir. Versículo 1 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas nos encorajemos uns aos outros, juntos para pertencer. Enquanto a mídia coloca na tela, essa é a série de mensagens qual vamos dar continuidade, vamos dar início hoje, juntos para pertencer. Sabe, a palavra de Deus, o evangelho em si não nos ensina a caminhar sozinho. O evangelho, Jesus nunca ensinou ninguém a caminhar sozinho, mas bom seria que nós caminhemos juntos. E Deus, ele é muito fático nisso, quando ele faz a natureza e todas as coisas que foram criadas, elas foram feitas para caminhar juntas, né? Peixe não tem só um peixe, tem vários peixes. Animais não só tem um, tem vários animais, de diferentes raças, de diferentes espécies. Nós também fomos feitos para caminhar juntos. Quando Deus faz a criação, Ele não faz pensando em seres solitários, mas em seres que vivem em comunidade. Então, você não está aqui por acaso, você não está aqui porque simplesmente você olhou no Google e resolveu aparecer aqui. Você vai a uma igreja, você vai a um local para ouvir uma palavra, porque algo no seu coração diz que você precisa caminhar em comunidade. Por mais que você esteja aqui pensando, não, mas eu vim sozinho, eu estou aqui, só eu por mim mesmo, mas você está aqui em comunidade. Quando você se senta nessa cadeira, quando você presta atenção nesse culto, quando você é membro dessa igreja, você faz parte de uma comunidade. Da mesma forma, Deus olha dessa forma para nós, não seres isolados. E a gente está um contraste muito grande hoje. A gente vive um contraste porque tudo está sendo feito para que nós nos isolemos, né? Você vê tanto a internet como tudo que está sendo feito é feito para que você se entretenha sozinho, para que você não esteja mais com pessoas, para que você não precise mais estar junto, para que você não precise mais estar em um local, mas sozinho em um lugar, vendo o que você precisa ver e resolvendo sua vida sozinho. Eu falei que eu prometi que eu só ia passar 3 meses falando do Japão, ou da Coreia, né? Eu prometo, só tem um agora, então aguentem. Quando eu estive no Japão, uma das coisas que me surpreendeu foi que tem alguns cafés lá, as pessoas são tão solitárias e trabalham tanto, que elas não têm relacionamentos, elas não se encontram para sair e conversar. A maioria das pessoas estão focadas tanto em trabalho e a religião lá é muito pouco, tem poucas igrejas, tem 1% só de cristão, então eles têm poucos encontros, tem poucos lugares onde as pessoas se encontram, então eles saem do trabalho para casa, quando dá 8 horas, 7 horas, 8 horas da noite, as ruas estão vazias, as pessoas estão dentro da sua casa, provavelmente dormindo, para no outro dia já voltarem ao seu trabalho e assim continua, sempre. Uma das coisas que me surpreendeu é que lá existem alguns cafés, chamados Minds Café, cafés de interatividade. Como ter animais de estimação é muito caro, eles têm cafés onde você interage com gato. Então você paga pelo café por R$50 e aí você vai passar a mão no gato. Não é o preço do café não, é só para entrar lá. Aí você passa a mão no gato. Você tem café de porco da Índia, aí tem um monte de porquinho da Índia lá e você vai passar a mão no porquinho da Índia. Você tem cafés de porco mesmo, porco de chiqueiro, onde você vai lá e está lá o porquinho e você passa a mão nele. Isso tudo para ter interação, para que as pessoas tenham interação por causa da solidão, por causa da falta de relacionamento. E aí você tem cafés também onde existem pessoas, os atendentes, né? As pessoas que estão trabalhando ali, elas vão interagir com você, porque você está pagando. Então, porque você está pagando mais 30, 40 reais, a pessoa vai dizer, bom dia, tudo bem, como é que você está, como é que está a tua vida? E daí as pessoas estão vivendo dessa forma. Mas por que chegou num auge tão grande? Um país que é tão tecnológico, tão avançado,
Um país que construiu tanta coisa. Porque a solitude tomou de conta e o mundo está avançando para nos levando para esse caminho. Nos levando para o caminho da solitude, para que nós caminhemos sozinhos. Cada vez mais você vai ver que pessoas não querem mais ir para a igreja, porque o YouTube é suficiente. O YouTube é meu pastor e nada me faltará. Cada vez mais você vai ver as tecnologias expandir para que você não tenha mais contato. Então você vai ver pessoas utilizando, está sendo gerado hoje pelo Facebook e tantos outros óculos de realidade aumentada, para que você não saia nem de casa para ir para o escritório. Óculos que fazem você praticamente estar no escritório e ter um relacionamento ali online, virtual, para tirar a sua proximidade com as pessoas. E isso não tem a ver com uma agenda política, mas tem a ver com o avanço da tecnologia. E se nós não tomarmos cuidado, nós também colocaremos as nossas vidas pessoais para esse formato. Eu não preciso mais contato com ninguém, eu não preciso mais ir em uma igreja, eu não preciso mais conversar com ninguém, da minha vida cuido eu. E aí que está o problema. Porque Cristo, o Evangelho não foi escrito para que nós sejamos isolados, mas para que vivemos em comunidade. Quando Paulo escreve, e aí agora vamos ler, aí em capítulo 4 de Filipenses, você pode ler comigo até o versículo 5. Filipenses capítulo 4, do 1 ao 5. Como você já encontrou, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor amado. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que os ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se, sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente aos seus pedidos a Deus. Amem e demonstrem amor pelos seus irmãos, Filipenses 4:1. O que eu rogo a Evódia que também senti que vivo em harmonia no Senhor. A primeira coisa que precisamos entender, somos pessoas amáveis. E por isso que talvez estejamos caminhando sozinhos. Quando Paulo escreve Filipenses, ele está preso, irmão. Paulo teve três vezes preso. A primeira vez ele está em Jerusalém. E ele quase é espancado. Mas prendam ele por causa do Evangelho, por causa de uma confusão. A segunda vez, ele é preso em Cesareia. E passa muito tempo preso. E a terceira, que é a qual... onde essa palavra foi escrita, é em Roma. Ele não foi só simplesmente preso, foi preso de forma domiciliar. Ele estava em uma casa, mas tinha 2 guardas que ficavam na frente. Então, como é que um homem preso estava falando de viver em comunidade para uma igreja? Simplesmente porque Paulo entendia a necessidade do que é viver em comunidade. E ele fala como se estivesse praticamente na sua casa de veraneio. Olha, tenho saudade de vocês. Que vocês vivam de forma amável, que sejam pessoas amáveis. Como é que nós podemos viver e mostrar mansidão e ser amáveis como pessoas? Talvez você está caminhando sozinho porque simplesmente você não é amável. Você é uma pessoa amarga. Você é uma pessoa que acorda de manhã, toma 2 goles de suco de limão e sai para a rua. O primeiro que te falar, quando te falar... Você já corta na metade aqui, né? A verdade é que você quer ter atenção, você quer ter pessoas ao teu lado te perguntando como vai a tua vida, como é que você está andando, mas você não faz isso por ninguém. Como é que nós nos podemos tornar pessoas amáveis se nós não demonstramos amor por ninguém? E o amor não é simplesmente uma palavra, o amor não é simplesmente... essa fantasia que nós às vezes falamos, nossa, eu te amo tanto. Demonstre. Como é que Jesus nos ensinou a praticar o amor?
Com atitudes. É a minha atitude que fala que eu te amo. Foi a atitude de Cristo que demonstrou amor por nós. O verdadeiro amor é demonstrado por atitude, por uma ação, por uma intenção. Não é simplesmente acontece, aconteceu, a gente estava num café e aí conversamos, foi bem legal. Precisa ser intencional. Você precisa sair de casa falando, hoje eu vou pagar um café para aquele cara lá do trabalho. O cara vive me perseguindo, pensa numa pessoa amarga. Pensa numa pessoa que parece que acorda atravessado, virado do avesso. E aí você acorda metade do que ele é. O que vai dar? Só briga, irmão. Aí seu dia vai ser péssimo. Mas eu não me dou bem com ele. Eu não vou dizer nem bom dia. Eu quero é que ele se exploda. Na maioria das vezes, por mais que você não fale, essa é a intenção do seu coração. E aí Deus deixa de abrir portas. Portas não são abertas simplesmente por falta de sermos pessoas amáveis. Numa vida em comunidade, se você não ser uma pessoa amável, você nunca vai conseguir completar o teu propósito. Porque o nosso propósito depende de pessoas. Ou você acha que Deus te selecionou para caminhar sozinho como nômade. Ou você acha que teus planos têm a ver só com você. Que o propósito de Deus tem na tua vida tem a ver só com você. Você e sua bolha ali, ó. Não! O teu propósito tem mais a ver com pessoas do que com você mesmo. Porque tudo que Deus tem para realizar na tua vida vai ser por intermédio de pessoas. E como eu posso me tornar uma pessoa amável? Você precisa ter gestos concretos, cuidado, carinho, atenção. Você precisa também começar a entregar um monte de presente para uma pessoa, mas lembrancinhas. Eu admiro demais a minha esposa, porque eu sou uma pessoa totalmente esquecida, e não é a minha forma de amar, de demonstrar minha linguagem de amor, o presente. Eu geralmente esqueço demais. Eu sou de servir. Então, se você tiver uma louça para lavar, um quintal para varrer, eu vou lá, com muito amor, porque eu gosto. Minha esposa não. Minha esposa, onde ela vê, ela lembra dos outros. Falou, amor, desse jeito a gente não vai chegar nunca. Mas eu admiro, eu repreendo e falo assim, meu Deus, esse mês não vai dar, são 57, e a igreja toda, mas ela sempre lembra. E eu acho incrível, porque eu preciso olhar no meu calendário se estiver escrito. Mas ela lembra do aniversário, ela compra o presente, uma lembrancinha. E eu conheço outras pessoas que também têm essa característica. E quando vê que não, é um detalhe. Talvez não seja um presente que você precisa dar. Talvez seja o bom dia, sem o sarcasmo que você usa na maioria das vezes. Talvez seja o servir. Talvez seja chegar no lugar e abrir simplesmente a porta. Bom dia, tudo bem? Nós estamos nos tornando pessoas amargas, porque estamos cada vez andando sozinho. Quando achamos que não precisamos de pessoas também vão achar que nós não precisamos, que você não precisa dela. E cada vez mais você vai caminhar por uma vida solitária. E Deus não te chamou para isso. O maior problema de casamentos hoje não é o casal, é achar que eles podem caminhar sozinhos no casamento. É achar que ninguém tem nada a ensinar. É achar que tudo vai se resolver. Quando Deus estabelece um lugar para você, justamente para que você possa aprender, para que você possa caminhar, para que você possa dar oportunidade para que as pessoas possam te ajudar, e assim, quando você tiver aprendido e passado, automaticamente, consequentemente, você vai ajudar alguém. Eu não estou aqui porque eu estudei, porque eu sou melhor que todo mundo, porque me colocaram como pastor. Eu estou aqui porque no meu propósito eu passei por várias coisas, e isso me capacita, pelo menos em 50%, 70%, a ajudar pessoas. A minha história
tem a ver com o propósito de outras pessoas. Eu estava hoje no Barco Hospital, e aí a gente estava organizando caixas. Essa semana foi uma confusão, a equipe que está entrando agora, indo para uma comunidade ribeirinha, ela, por alguma razão, atrasou a encomenda com o transportador que vinha de São Paulo, e aí a gente está tentando resolver, e estamos lá dentro da farmácia tentando organizar o restante das caixas que tem. E aí eu tenho um pouco de noção de organização em almoxarifado, porque eu já trabalhei em um almoxarifado. E aí automaticamente eu pensei, rapaz, domingo eu estou aqui, e eu começando a falar com o Senhor, estou organizando caixa, eu comecei a olhar as caixas. Aí o pessoal perguntando, pastor, você organiza muito bem, como é que o senhor aprendeu? Não, eu trabalhei num almoxarifado, numa empresa, num hotel. Aí depois eu comecei a identificar ali os remédios, guardar. Eu estava junto com o Jonas, a gente estava organizando a farmácia, e aí eu me perguntando, mas uma vez eu também trabalhei em farmácia. E aí eu falei assim, eu não sei se tem a ver, mas eu sei que Deus estava me preparando para alguma coisa. E hoje, não é uma coincidência, fez parte do propósito. Lá atrás eu não entendia por que eu estava no almoxarifado. Lá atrás eu não entendi por que eu estava trabalhando numa farmácia. Lá atrás eu não entendi por que eu estava numa igreja. Mas hoje eu começo a enxergar. E não foi porque lá atrás eu entendi nada, não fazia nem ideia. Mas hoje a história está sendo contada, escrita. E tudo começa a se encaixar. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Versículo 2: promova a unidade na família da fé. Versículo 2: o que eu rogo a Evódia e também Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. Viver em harmonia não é fácil. Conviver com pessoas diferentes do que você pensa, de como você é, de como você age, talvez possa se tornar o maior desafio das nossas vidas. Porque é muito mais fácil seguir aquilo que eu quero, como eu quero, da forma que eu quero, do que aprender, do que abrir espaço para aprender com as diferentes formas das pessoas pensar, agir. Só que esse é o maior benefício de viver em comunidade. Por 10 anos eu trabalhei em um escritório de forma sozinha, online, um escritório onde a base ficava no Rio de Janeiro, e eu tinha 2, depois eu comecei a trabalhar sozinho, home office. Nossa, achava demais. Nossa, era bom demais, eu fazia meu horário, acordava a hora que eu quero, me vestia como eu quero, só ligava o computador, pronto, começava a trabalhar, fazia o meu horário de 8 a qualquer hora. Não precisava lidar com ninguém, mandava os meus relatórios no final do dia, acabou. Quando eu comecei a participar do meu equipe, primeiro ano eu fui quebrado. Gente do céu, as pessoas são difíceis demais. Meu Deus, como é que vive a harmonia se fulano não consegue fazer uma coisa simples? Como é que tem paciência se cicrano não consegue nem entender o que eu estou falando? Como é que ama alguém dessa forma? E com o tempo, apesar das barreiras, você vai aprendendo que a forma que o outro às vezes não encaixa como você age, é onde Deus está ensinando a gente. Talvez você esteja pensando, mas fulano é muito diferente, nunca vai dar certo. Nossa, mas não, nem pensa, pastor. Não dá certo, eu não vou dizer nem bom dia, que eu não quero me juntar com essa gentalha. E talvez você esteja perdendo a oportunidade de Deus transformar o seu caráter e de você cumprir o propósito de Deus na sua vida. A verdade é que todas as formas que as pessoas são, as formas que elas agem, tem algo de Deus na vida dela. E ela, assim como você e eu, está sendo transformada, está sendo confrontada, está vivendo desafios. Não é diferente. Só que os desafios dela são diferentes dos nossos. Talvez você já tenha superado, já esteja maduro, já consegue trabalhar em equipe.
mas aquela pessoa não. E a maturidade que está em você serve em um passo da vida daquela pessoa, está ensinando em algo na vida daquela pessoa. Qual é a minha qualidade e o meu defeito? Qual é a qualidade que eu tenho que está transbordando a ensinar alguém? Ou eu sou simplesmente perfeito e vou ver minha vida, não importa as pessoas que estão ao meu redor. Não, eu sou do jeito que eu sou, não vou ensinar ninguém, não vou caminhar com ninguém, não vou passar nenhum testemunho para ninguém. Minha vida é minha vida, não vou abrir para ninguém. Para quê, pastor? Abrir a vida para alguém? Contar testemunho? Abrir coisas íntimas minhas? Deixa eu te falar, o evangelho só tem validade na tua vida, só é realmente vivo e eficaz quando ele é um livro aberto para as outras pessoas. Um testemunho só tem validade quando as pessoas ouvem ele. Só para ti, é só mais um capítulo da tua vida. Ele não vai frutificar. É uma semente que cresce, uma árvore que cresce, coloca folhas, mas não vai dar nenhum fruto. Nós nos perguntamos tanto, e às vezes até nos cobramos. Ai, mas eu não estou ganhando ninguém para Jesus. Nossa, esse mês, meu Deus do céu, eu não falei um ai para ninguém, nem que Deus te abençoe. Às vezes não é a atitude de falar, mas o agir e o testemunho falam muito mais do que as palavras. Talvez tenha pessoas no teu convívio que tenha sido transformada, impactada pelo que Cristo é, por simplesmente observar você. Ou pode ser o contrário também, tem pessoas que estão olhando para você, eu não quero ser crente como aquele ali não. Misericórdia. Deus me livre. O que o teu testemunho tem falado? Nós precisamos caminhar de forma de que o nosso testemunho fale muito mais do que as nossas palavras. As palavras, elas podem até ser escritas, elas podem ser até gravadas, mas o testemunho comprova a nossa fidelidade, comprova o nosso compromisso e fala sobre o nosso propósito. Eu não preciso ouvir a tua história se eu observar um mês aonde você vive, onde você mora, aonde você trabalha e aonde você congrega. Eu posso te dizer se você está alinhado ou não com os propósitos do Senhor na tua vida. Por simples testemunho. Eu não consigo estar em todo lugar, em qualquer momento, não consigo conviver com você, mas Deus consegue ver tudo isso. Talvez você esteja perguntando, e como no domingo passado eu falei, que as nossas vidas são feitas de escolhas, são velas que nós precisamos ajustar, para que sejamos alinhados com o propósito do Senhor na nossa vida. Você precisa também fazer escolhas que vão determinar o teu futuro. Não acha você que simplesmente viver vai te levar aonde Deus quer que você vá. Não vai. Deixa eu te falar, não vai. Você pode acordar de manhã, ir para o teu trabalho, tomar o café da manhã, almoçar, jantar, no final da noite jogar aquela bolinha e todo dia repetir a mesma coisa. As nossas escolhas, elas determinam aonde nós vamos chegar. As nossas escolhas demonstram o quanto nós estamos preparados para viver o que Deus tem para as nossas vidas. As nossas escolhas são passos de fé para a qual Deus enxerga a possibilidade de abençoar você. Sem fé, não se alcança nada. É a fé que demonstra. É a fé que vai demonstrar para Deus o quanto você acredita realmente no que Ele faz e quem Ele é. É o passo invisível
Da mesma forma que é um passo invisível acreditar em alguém. É um passo invisível dizer, tá, eu vou amar essa pessoa. Eu vou ser mais agradável. É um passo de fé, irmão, porque não significa que a pessoa vai criar um relacionamento com você, se tornar amigos, mais chegados que irmãos. Mas é um passo de fé. Deus está nos chamando a dar um passo de fé para com pessoas hoje. Promova a unidade na família de fé. 3:4. Capítulo 4, versículo 3 e 4. Sim, e peço a vocês, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Seja instrumento de reconciliação. Eu não sei se você, tem gente que, quando vê uma briga, quando vê a fofoca, quando vê a intriga, em vez de reconciliar, é o primeiro a se jogar na roda e falar briga. Ao quanto isso, por mais que seja infantil, tem se tornado realidade no nosso cotidiano. O quanto disso tem se tornado verdade. Porque simplesmente, aquela pessoa que você não gosta, você só não simplesmente não gosta. Não existe ninguém que só não gosta de uma pessoa. Ela tem que falar mal. Ela vai ter que participar da conversa onde as pessoas estão julgando, onde as pessoas estão detonando ela. E não pense que isso não é diferente dentro da igreja. É totalmente igual. Porque se você não está comprometido o suficiente a ser um instrumento de reconciliação, você está comprometido a ser um instrumento que desune, que separa, que espalha. O irmãozinho que vai dar a palavra, vixe, ó, lá vai o irmãozinho falar, ó. Fala todo errado. Jesus. Irmão, como é que o pastor deixa? Irmão, como é que pode? Em vez de chegar, se aproximar, orar, pedir, Senhor, vai capacitando, ajuda ele. Da mesma forma, acontece em todos os ambientes das nossas vidas. No trabalho, na faculdade. No dia a dia, quando você está lá fora. A primeira coisa que nós pensamos não é como podemos reconciliar. Quando você vê uma batida de carro, você não vai lá para separar, mas fulano errou mesmo. Tira foto, grava, incita o ódio. Deus está chamando pessoas para ser instrumento de reconciliação. Deus está nos chamando para ser instrumento de reconciliação na vida de outros. E nas nossas vidas também. Eu não sei você, mas eu também tenho família. E toda vez que um parente me chama, fato, principalmente a minha avó. Eu tenho que parar de falar mal dos meus parentes aqui em cima, que um dia que eles chegarem aqui, o negócio vai ficar estranho, né? Mas é verdade, irmão, talvez você tenha também esse familiar. A cada 1 hora de ligação com um parente meu, 40 é falando mal do outro. E talvez você tenha a mesma realidade. Se você ligar para sua mãe agora, rapaz, tu viu tua tia? Como é que compra um apartamento daquele sem dinheiro? Como é que a vida toda desgraçada para mostrar mesmo que pode, né? Mostrar alguma coisa que não é. Aí começa a falar da prima, do tio, do sobrinho, fala todo mundo. Mãe, mas como é que a senhora tá? Faz parte, gente, é uma certa idade, tá? Mas também faz parte do quanto nós somos transformados no Senhor. Porque pessoalmente, em algumas eu até entro e falo, é verdade, mãe. Em vez de falar, não, mãe, mas vamos orar por ela. Quando você vê, você já está na fofoca. Quando você vê, você já está falando mal. Quando você menos perceber, você já está fazendo parte do grupo ali, ó. E aí Deus falando, ih, perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade de ser instrumento de reconciliação.
Deus está nos chamando para ser instrumento de reconciliação. Algum momento, você vai precisar de pessoas que sejam esse instrumento. No seu casamento, em amizades, no seu trabalho. Quantos não perdem emprego porque, em vez de ser instrumentos de reconciliação, preferem ver a vida do outro destruída? Trabalho, a profissão do outro exposto, em vez de serem instrumentos que podem interromper uma desgraça, interromper a falência, interromper o desemprego de alguém. Deus está nos convidando a isso hoje. Chamada aqui para você ser um pacificador. Por mais difícil que seja, entre times, ideologia, política, Deus nos chama a ser pacificadores. Gente, está funcionando o microfone? Acho que não, né? Deixa eu pegar esse aqui. Está melhor agora. Você está comigo? Glória a Deus. Ainda no capítulo 4, no versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. No início do meu ministério, eu sempre fui uma pessoa muito direta. Direta no responder, direta no comunicar. Eu tinha pouca paciência em desenvolver assuntos. Isso tornou a minha vida ministerial muito difícil. Porque na caminhada, e quando nós estamos vivendo em comunidade, quando nós estamos participando de um time, de um grupo, a comunicação é tudo. Mas o tornar pessoas amáveis é mais prioridade ainda. E como é que nós nos tornamos pessoas amáveis, segundo o que Paulo nos ensina? Não é somente sendo agradável com pessoas, mas é construindo pontes relacionais. É construindo pontes que demonstram aquilo que você vive. Não é apenas uma palavra falada, uma persona, mas uma vida demonstrada em testemunho vivo de que você é uma pessoa amável. Mas como isso pode se tornar uma realidade concreta na minha e na sua vida? Como é que eu demonstro amabilidade para com meus irmãos na fé? Como é que eu consigo caminhar numa direção? Porque eu não sou uma pessoa amável, como é que eu vou demonstrar isso? Primeiro, abrindo para receber. Irmão, ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém constrói aquilo que nunca ajudaram a construir. Talvez esteja perguntando: mas eu não consigo. Mas você já deu abertura para alguém amar você? E eu não estou falando de forma conjugal, mas para alguém amar a sua vida. Sabe, uma das minhas maiores alegrias é poder olhar para um amigo, para pessoas que estão ao meu lado e falar assim: cara, eu te amo de verdade. Eu amo você. Eu me alegro com as suas conquistas. Não tem nada melhor, não tem nada mais agradável do que se alegrar com conquistas das pessoas ao nosso lado. Se tornar esse relacionamento tão real e verdadeiro ao ponto de você se alegrar, sem inveja, sem competição, sem amargura. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Você não vai encontrar alguém: meu irmão, agora eu te amo. Não. É uma construção. E essa construção é de duas mãos, duas vias. Você precisa abrir portas para eixos relacionais, para que a amabilidade possa ser praticada, não só por você, mas para que pessoas possam praticar com você. Se tornar amáveis através da sua vida. Sabe, talvez existam pessoas que estão tentando há tempo se aproximar de você, tomar um café, conversar. Você: não tenho tempo.
minha vida é minha vida. E às vezes é um simples ato de demonstração de amor que pode, sabe, destravar tudo das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Porque pessoas são pontes. E Deus sempre vai usar pessoas. Sabe, nós estamos aqui. Eu estava conversando com um missionário que faz parte da nossa base de missões. E aí ele estava indo para o Camboja. Nossa, a conversa foi muito legal. Ele me falando de alguns testemunhos que ele viveu. Quando ele estava ainda na Colômbia e estava indo para o Camboja muito animado e tal. Mas ele não tinha nenhuma ponte de relacionamento lá. E aí é interessante que um dos meus amigos mandou uma mensagem para mim: cara, nós estamos precisando fazer um mente de missionários tal, e quero conectar com os missionários. Falei, pô, caramba, eu tenho uns 2 aqui que estão praticamente nessa mesma vibe, se conecta com eles tal. E esse amigo meu, ele abriu muito assim, geralmente ele falou assim, não contei para ninguém ainda, porque não é certeza de eu ir, mas estou contando para você, cara, porque você é um cara de coração. Eu falei, amém, cara. Aí abri. Nisso, eles 2 se conectaram. E o que o cara ia fazer lá? Ele conseguiu apartamento para ir para o Camboja, onde ele não tinha para fazer missão. E ainda conseguiu um aporte financeiro através dessa conexão. Quando ele me contou, eu falei, cara, eu sei que foi muito de Deus. Foi Deus que fez, foi Deus que caminhou. Eu falei, cara, foi totalmente Deus. Mas, se você não abre, se você não dá essa oportunidade de abrir o coração, de às vezes falar fragilidade, dificuldades, isso nunca teria acontecido. Não através de mim, não através da pessoa. Às vezes é um simples ato de abrir o coração. Talvez o que você está passando, a cura que você está precisando, um milagre financeiro, um emprego, dependa simplesmente do ato de abrir. Não fique guardando só para si. Sabe, você já viu a história, né, do rapaz ficou em alto mar, num barquinho, e pedindo para Deus, Deus, me socorre. Deus, me socorre. Passou o avião e ele, Deus, me socorre. Passou um navio e ele, Deus, me socorre. Socorro talvez esteja do seu lado. Só basta você abrir os seus olhos e ver que pessoas continuam sendo usadas por Deus para ser agentes de milagre, agentes de cura. Amém? Glória a Deus. 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Supere a ansiedade da vida. Paulo nos aconselha a não viver ansiosos, mas apresentar os pedidos a Deus com oração e graça. O que Paulo fala nesse versículo é sobre confiar em Deus. A ansiedade talvez é o maior problema da nossa geração hoje. Por conta de sermos ansiosos, nós queremos planejar, arquitetar, planejar, ser Deus das nossas próprias vidas. Não, minha vida está toda certa, vai acontecer assim, pastor. Eu já terminei, 4 anos de faculdade, 2 de estágio, em 2 eu vou estar naquela empresa, em mais 2 eu vou ser o chefe, em mais 2 eu vou ser o dono. Glória a Deus, irmão. Tá tudo certo então, ó. No 2º ano de faculdade está muito difícil, pastor. Eu não sei o que fazer. Nossas vidas dependem muito mais do que um papel rascunhado, um planejamento humano.
uma estratégia feita no chat GPT. Nossas vidas são guiadas por oração e por Deus. Quando você ora, você fala. Quando você ora, você age. Quando você ora, você comunica com Deus. Você fala com Ele, você se relaciona com Ele. Talvez seja Ele que esteja ligando aí para algum de vocês. É a única base de comunicação. Imagine que você tem um celular. E esse celular fala com o Senhor. Mas esse celular está que nem aquele Sony Ericsson antigo que você deixou lá na gaveta, que você nunca mais vai usar. Quando o teu celular iPhone quebra, você vai lá naquele gaveta e fala assim, ó, eu estou sem o WhatsApp, irmão. Só ligação agora. Tira a oração da gaveta. Tira a oração. E começa a usar mais. Não tem como ter as melhores escolhas, ser guiado por Deus, se não aprendemos a ouvir a Ele. Você pode ter o maior plano, você pode saber as maiores rotas, mas quem sopra o vento é Ele. E aonde o vento vai, aonde o vento nos leva, é o que vai determinar as nossas vidas. Faça boas escolhas em oração. Quando vier um problema, seja a sua primeira resposta. Eu vou orar. Quando vier um sonho, seja a sua primeira atitude. Eu vou orar. Só assim nós podemos superar. Não seja ansioso por coisa alguma. Dependa somente do Senhor. O amanhã não pertence a nós. O amanhã não pertence ao teu planejamento. Não significa que o sol não vai raiar, que a noite não vai vir, mas que acima de tudo nós confiamos em um ser que está lá no alto, que é onipotente e onisciente, sabe todas as coisas. Se Ele sabe todas as coisas, por que eu confio tanto no meu plano? Se Ele sabe todas as coisas, por que eu aposto tanto no que eu estou falando e no que eu estou fazendo? Onde estão as tuas maiores fichas? Em você mesmo ou em Deus? Onde você tem colocado toda a tua energia, todo o teu investimento, todo o teu futuro? Aonde você tem depositado? Na empresa que você trabalha? Nos teus estudos? Em que você tem se tornado? Ou em Deus? Todas essas coisas fazem parte do processo para o qual nós estamos caminhando e nos desenvolvemos. O trabalho, o estudo, onde nós estamos, mas só Deus pode alinhar elas de forma perfeita para que você faça as escolhas certas para a qual você foi chamado. Amém? Glória a Deus. Viva em paz. Viva na paz de Jesus. Filipenses capítulo 4, 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. A maior qualidade não é só simplesmente confiar, é ter a plena certeza e a paz de que vai dar certo. Mesmo que os nossos planos sejam tão elaborantes, tão perfeitos, que nós dependemos tanto do Senhor. Às vezes é fácil dizer, você não está na mão de Deus, mas você está com o olho assim só de ar. Confiar não é simplesmente largar na mão do Senhor, é ter a paz e o entendimento completo de que Ele realmente está cuidando disso. O que o versículo vai falar? Sabe, a ansiedade nos afasta de pessoas e dificulta a comunhão. A ansiedade faz com que você se afaste de pessoas, porque se você não consegue confiar no próprio Deus, você vai achar que você vai confiar em pessoas. E aí que está, você não está no lugar somente para participar de algo, de uma programação, de um culto.
mas para pertencer a um lugar. Mas como é que com a ansiedade que o mundo gera em nossas vidas, com tanta coisa que eu preciso pensar e guardar, com tantas coisas que eu preciso desenvolver, como eu posso me resguardar disso? Quando eu posso me resguardar de todo esse estímulo que me faz querer tomar atitude precipitada? Não somente no Senhor, mas pessoas vão nos ajudar a fazer com que esse entendimento seja real nas nossas vidas. Porque quando você ora, você comunica com Ele. Quando você abre o teu coração e confia que Ele vai fazer todas as coisas, você vai enxergar na vida, do lugar que você está, na igreja, no seu trabalho. Irmãos, nem sempre vai vir daqui a resposta que Deus tem para a tua vida, nem sempre vai vir da igreja. Talvez você esteja pensando, mas vai vir de algum irmão. Talvez Deus vai usar aquele teu chefe rancoroso, ruim, que está lá no teu trabalho, para abençoar a tua vida. Mas se você não enxergar e não tiver paz nele, você nunca vai aceitar. Se você não conseguir entender que a paz que excede o entendimento é a confiança completa, cega naquilo que Deus está fazendo, você nunca vai descansar. Vai querer enxergar até de onde vem o socorro. E vai querer saber até de onde vem o milagre. Quando nunca vai depender de você isso. O conselho que Paulo dá: não sejam ansiosos, mas confiar em Deus. É literalmente dar um passo num degrau que não existe. Já conseguiu dar um passo num degrau que não existe? Se você não confiar que existe algo ali, que Deus está segurando, o medo vai paralisar você. A tua ansiedade vai fazer você voltar para trás, querer dar a volta, fazer alguma coisa. A confiança nos teus próprios planos vai fazer com que você dê um pulo mais alto do que você possa, para ver se você cai num lugar seguro. Confie somente nele, de todo entendimento. 4:14. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Ajude os irmãos a superarem suas dores. Quando nós estamos vivendo em comunidade, nem sempre vai ter a ver só com você. Existem dores, existem raízes, existem marcas nas nossas vidas que vão ser curadas através daquilo que eu dou para outras pessoas. Mas como assim, pastor? Eu não consigo te explicar como Deus faz as coisas. Eu consigo te dizer que a forma que Ele faz, enquanto um doente, no meio do processo, consegue curar alguém. Confiando completamente em quem Deus é. Você acha que você está capacitado? A maior dúvida da gente, quando estamos caminhando no ministério, quando estamos caminhando na vida, é que nunca estamos prontos. Mas eu não me sinto preparado. Chama para... eu não vou orar por ninguém porque eu não me sinto preparado. Eu não sei, pastor. Eu não me sinto, pronto para fazer isso. Deus não chamou você para ser perfeito. Deus chamou você para ser servo. Num culto de oração, de milagre. Nossa, o preletor estava pregando e nos chamou para orar. Estava tossindo mais que... Tinha acabado de chegar. Tossindo. E aí o pastor apóstolo Ed, falou assim: eu queria que vocês também ficassem aqui na frente para orar por cura. Mas eu preciso de cura, pastor. Como é que eu vou orar por alguém? E eu tossindo. E aí comecei a orar.
Comecei a orar. Nesse processo, muitas pessoas vieram, pessoas estavam com dores lombares, dores de ouvido, pessoas que não ouviam direito, e algumas pessoas foram curadas nisso. No final da reunião, eu não estava tossindo mais nada. Eu estava completamente curado naquele dia. Eu estava ruim, estava dando febre, estava tossindo demais. Mas eu falei para Deus, não é sobre mim. Não é sobre o quanto eu posso estar curado para curar alguém, para orar por alguém. É quanto eu posso obedecer, estou preparado a obedecer e ouvir a voz de Deus. Porque nem sempre você vai estar pronto. Talvez. Nem sempre você vai estar preparado. Talvez. Seja a forma que você se sinta. Mas como Deus está te olhando, não é da mesma forma. Não é quanto você consegue mensurar o que você pode ou não. É o quanto você está preparado a obedecer somente. A servir somente. E quem serve, ouve a dor dos outros. Percebe a dor dos outros. Talvez você tenha entrado aqui se preocupando somente com o que você tem feito para si mesmo. O quanto você pode receber de cura. Mas também aquilo que você precisa tem mais a ver com o quanto você pode doar do que o quanto você pode receber. Talvez este seja o momento de você olhar mais para quem está do teu lado. No casamento acontece a mesma coisa. Casamento nunca tem a ver comigo, com o quanto eu posso ser servido, com o quanto eu posso ser amado, com o quanto eu posso fazer, ser recebido, o quanto a minha esposa vai fazer por mim, mas é sempre o quanto eu posso fazer por ela. E cada vez mais, quanto mais anos se passam, mais isso se torna uma realidade. Porque, consequentemente, esse amor, ele volta. Da mesma forma, quando nós vivemos em comunidade, esse amor vai voltar quando você começar a olhar para outras pessoas e sentir a dor que elas sentem. Amém? Se está me ouvindo, queria que você ficasse de pé nesse momento. Se relacione com Deus e com a igreja. Seja agente de amor, de paz e de unidade. Não permita divisões que enfraqueça a família de fé. Essa igreja, tudo que nós sonhamos em ser, esse prédio, o que nós estamos sonhando em se tornar, só se torna realidade quando eu e você entendemos que aquilo que carregamos é essencial para o propósito qual essa igreja foi chamada. Não é sobre o que eu posso fazer como pastor, é o quanto nós podemos fazer juntos. Não é sobre o quanto eu posso realizar, planejar, é o quanto você é necessário para que isso aconteça e se torne realidade. Uma comunidade de fé não é feita de um pastor e de pessoas que ouvem o pastor, mas é feita de um pastor que cuida e de pessoas que cuidam uns aos outros e do pastor. Eu quero que você nesse momento feche seus olhos. Enquanto o louvor canta, que você possa refletir em seu coração o quanto você tem se sentido pertencente não só ao reino de Deus, mas a essa comunidade. O quanto você tem se tornado realmente um ouvinte da voz de Deus para derramar na vida de outros o que você tem recebido aqui. Eu não falo para você como se você fosse somente um consumidor
de culto, de palavra. Não. Você é um agente. Tudo que você ouve refletirá na vida de pessoas, transbordará na vida de pessoas. A minha oração é que você saia daqui encharcado e que você possa transbordar tudo que você tem aprendido na vida de pessoas, e que consequentemente você possa viver milagres, receber cura e ser transformado pelo que as outras pessoas têm derramado na sua vida também.